Olá para você que se conecta conosco nessa terça-feira, dia 8 de fevereiro, no nosso Café Conexão e Crescimento. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso o que nós vamos aprender juntos. E só recapitulando, nós estamos falando sobre agentes de transformação. Semana passada nós falamos sobre a dor como um agente de transformação. Todo mundo passa pela dor. É inevitável, em algum momento nós vamos passar pela dor. Mas nós não podemos simplesmente passar e daqui a pouco novamente enfrentarmos a mesma dor. Nós precisamos aprender, usar a dor ao nosso favor. Por isso é tão importante nós reconhecermos isso e aprendermos a lidar com isso. Então, nós falamos semana passada sobre usarmos a dor ao nosso favor, não simplesmente passar por ela, né? É isso aí. E hoje nós vamos continuar falando sobre os agentes que transformam a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre arrependimento, conversão, né? Conversão, arrependimento e conversão. Sejam todos bem-vindos, bom dia. Nós vamos começar esse momento agora com uma oração e eu quero deixar uma chave para que você comece a pensar sobre ela. Quando a gente fala sobre arrependimento e conversão, nós estamos falando de duas coisas importantes: reconhecimento e ação. O reconhecimento atrai a ajuda de Deus e a força espiritual que você precisa para ter a atitude, a ação que vai te conduzir a uma transformação. Amém. Tá? Então nós vamos fazer uma oração e depois nós vamos compartilhar esse momento que está muito bom, maravilhoso. Amém. Deus vai falar com você. Se você está buscando uma transformação, você está no lugar certo, conectado com as pessoas certas e você vai encontrar a chave, o caminho para encontrar a transformação que você busca, seja ela na vida espiritual, na vida emocional, na vida física, na vida econômica. Porque a transformação, ela é um caminho que é idêntico para todos os processos na vida. Então, pegue isso para você hoje e use na sua vida diária. Amém. Então vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos por esse momento que vamos passar juntos. Queremos te reconhecer. Amém. Que o Senhor, papai, realmente é aquele que nos ajuda e nos fortalece nesse processo de transformação e queremos aprender com o Senhor, com a sua palavra, aprendermos uns com os outros e nós entregamos esse momento nas tuas mãos. Que o Senhor abençoe cada pessoa que se conecta conosco nesse momento. Amém. Abençoe sua família e fortaleça nas mudanças que são necessárias em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Sirva seu café, né? Tome seu café conosco, seu chimarrão, seu kefir, enfim. Vamos tomar um café juntos e vamos então falar sobre esses agentes de transformação hoje, que é sobre o arrependimento, que tem a ver com o reconhecimento. Nós só mudamos aquilo que nós reconhecemos, aquilo que nós olhamos e falamos assim, preciso mudar, não quero mais viver dessa forma, não quero viver irado, não quero viver com problema financeiro, não quero viver com problema no relacionamento com os meus filhos, não quero viver com esse mesmo problema na minha empresa, nos meus negócios, na minha vida emocional. É quando nós reconhecemos, né? Existe uma chave aqui. Escreva isso. Eu mudo o que eu confronto. Eu mudo o que eu confronto. Eu mudo o que eu confronto. O que você precisa mudar na tua vida? Você precisa confrontar isso. Preciso mudar na minha saúde. Você precisa confrontar o sedentarismo. Você precisa confrontar a maneira que você se alimenta. Você precisa confrontar a maneira que você encara a sua saúde. Eu quero mudar minha vida espiritual. Você tem que confrontar a frieza espiritual, a ausência de amor a Deus, a ausência de amor com a palavra. Né? Tenho certeza
que você teve uma experiência já, alguma experiência em que você foi transformado. Conte para nós aqui qual a experiência que você teve de transformação, seja ela qual for. Por exemplo, tem pessoas que gastam mais do que ganham e elas precisam ser transformadas, precisam de uma mudança. Agora, como essa mudança ocorre? Como essa mudança ocorre? A mudança, ela ocorre quando você começa a confrontar o que você quer que seja mudado. Enquanto você não confronta, não existe mudança. Não, né? Não tem como, né? Eu lembro quando eu tive uma mudança espiritual. A minha mudança espiritual, ela ocorreu quando eu confrontei a minha vida, eu confrontei a minha frieza, eu confrontei a minha ausência de amor no meu coração a respeito de Deus e das coisas de Deus. Eu fui honesto com Deus e coloquei na mesa. E eu falei, Deus, eu não gosto de ir na igreja. E para você fazer isso, você precisa ser muito honesto. Muito sincero. É como a palavra no original, sem cera, sem meia volta, sem meias palavras. Eu não gosto, não tenho prazer nisso. Eu falei, olha, não tenho prazer em ler a Bíblia, tenho dificuldade. Não tenho prazer de orar. Eu me confrontei, eu disse para Deus, como que eu quero ir para o céu se eu não amo as coisas do céu? Então, e esse confronto na minha vida foi muito importante, porque você só consegue mudar o que você confronta. Enquanto você estiver passando a mão na tua cabeça, achando desculpas, eu digo que o ser humano precisa de duas coisas somente para viver bem. Só duas coisas. Ele precisa de uma boa desculpa, e se ele encontrar um culpado, melhor ainda. É verdade. E nós somos muito bons nisso, porque muitas vezes nós sabemos até que precisamos mudar, mas estamos apegados a um culpado e a um argumento. É um argumento. E quando nós queremos mudar, realmente nós precisamos confrontar. E a gente só confronta quando nós reconhecemos. Eu sou responsável pela mudança que eu desejo. É algo que nós precisamos ter claro no nosso coração. Não é a outra pessoa, não é meu cônjuge, não é meu pai, não é meu funcionário, não é meu patrão, não é outra pessoa. Quando eu assumo isso, eu sou responsável pela transformação que eu desejo, sabendo que, trazendo para nós a responsabilidade, sozinhos nós não conseguimos. Mas quando nós assumimos essa responsabilidade, já é o primeiro passo. Não, eu sou responsável, então eu vou confrontar isso. Porque é o reconhecimento, eu reconheço e eu confronto aquilo que eu reconheço. Então, esse processo é necessário, não existe transformação sem confrontação, né? Ou confrontamento, não existe. Você deve ter alguma experiência, podia compartilhar com a gente, tá? Compartilha aí um momento que você confrontou algo na tua vida, que você reconheceu, que você foi honesto, né? Tem uma pesquisa que diz que 70% dos alcoólatras, eles não reconhecem que eles têm problema com álcool, né? Então a pessoa, ela tem um problema na saúde, mas ela não reconhece que ela tem um problema. O que normalmente a gente ouve, né, os alcoólatras falando? Não, eu só bebo socialmente. Socialmente. Né? Então, quando eu confrontei a minha espiritualidade, o meu coração, eu reconheci o meu estado diante de Deus, eu fui honesto e eu pedi a ajuda de Deus, foi quando uma metamorfose começou a acontecer comigo. Então, quando você confronta que você gasta mais do que o que você ganha, que você está obeso, que você está sem saúde, quando você confronta que você é irado, que você tem um problema na tua vida e pede a ajuda para Deus, reconhece isso, aí começa a tua transformação. E o confronto ele pode vir também, amor, quando nós estamos sofrendo. A dor, ela te ajuda a confrontar. Então,
uma pessoa que está vivendo nas drogas, mas ele diz assim, eu tenho um problema com drogas, mas eu paro a hora que eu quiser, né? Eu paro a hora que quiser, é um engano. A pessoa está aprisionada, mas ela não sabe. A pessoa está com um problema de saúde, ela fala, a hora que eu quiser eu mudo. Mas não é verdade, ela está aprisionada. Enquanto ela vive nesse engano, ela não consegue a transformação. Nunca chega esse Mas dia, né? a dor ajuda a pessoa, porque aí ela começa a perder, começa a perder amigos, começa a perder a família, Perder saúde. começa a perder a saúde, começa a perder dinheiro, começa a ter problemas financeiros, problemas econômicos, começa a viver de uma forma que ela começa a sentir a dor. Ali, nesse instante, é a oportunidade que ela tem para confrontar e para cair em si. Um exemplo disso é o exemplo do filho pródigo, né? É verdade. O filho pródigo, a maioria de nós conhecemos a história, que é um filho que pediu a herança do pai ainda enquanto estava vivo para viver a vida do jeito que ele queria, né? Cheio de si, né? Pensando que sabia de tudo. Então ele pega essa herança, gasta tudo, depois se encontra na miséria. E a Bíblia diz que em um determinado momento ele cai em si. Ele viu aquele sofrimento, ele estava passando necessidade, longe do pai, longe da família, e ele cai em si. Ou seja, naquele momento, ele, por causa da dor, da necessidade, do sentimento de pesar, ele cai em si. Né? E aí ele pensa, puxa, eu errei, eu preciso mudar de vida, eu preciso de uma transformação. Né? Porque quando acontece de fato esse confronto, acontece uma mudança na maneira de pensar. Você enxerga de uma maneira diferente. E isso também é arrependimento. É você ter esse sentimento de pesar. Faz parte do processo, Faz né? parte do processo. Você muda a tua maneira de pensar, você enxerga diferente a situação. Até então você se enxergava como talvez autossuficiente, forte para tudo, eu dou conta de tudo. Ou talvez o inverso disso, né? Vítima de tudo. E enquanto esse processo está acontecendo, nada muda. Mas quando você sente a dor e você cai em si, como aconteceu com o filho pródigo, então você muda a sua maneira de enxergar e muda a maneira de pensar. Né? Exato. Esse confronto, amor, esse confronto, ele pode ser pessoal, você e Deus, num autoconhecimento, num autorreconhecimento, ou pode ser numa confrontação externa, né? Onde alguém chega para você, como um médico, né? Eu lembro que meu pai, ele tinha um problema com cigarro e com bebida. Ele já tinha seus mais de quase 70 anos, e o médico falou assim para ele, seu Ducati, se o senhor não parar de fumar e de beber, o senhor vai morrer. O senhor vai morrer. O senhor está entendendo? Que confronto, né? Gente, eu vou te falar. Meu pai tinha muito medo de morrer. Tinha. Quem não tem, né? Quem não tem essa insegurança, né? Essa questão. E aquilo impactou ele. Aquilo mexeu com ele. Mexeu com ele. Esse confronto. Existe um confronto que você faz. Existe um confronto que é externo, que outras pessoas podem te ajudar a isso. Um médico, um personal trainer, né? Um coach, um líder, um pastor. Em mim, na transformação espiritual que eu tive, uma pessoa chegou e me confrontou. Falou, olha, se você não mudar, você está perdido. Você tem que ter uma mudança, você tem que ser transformado. Meu pai, depois daquela consulta médica, meu pai parou de fumar. Nunca mais foi o mesmo. Parou. Algo aconteceu que transformou. E o que aconteceu? O confronto. Ele foi confrontado. Ele confrontou dentro, ele foi confrontado externamente. E ele aceitou aquele confronto interno. Porque às vezes a pessoa pode ser confrontada externamente, mas ela não cai em si internamente, porque aceita, a mudança ela tem que mudar, a pessoa tem que mudar a maneira de pensar. Então, o confronto externo ajudou ela. Então, na tua vida é a mesma coisa.
Permita-se que um coach te confronte, que um pastor, um líder, um mentor, uma circunstância te confronte. Às vezes é uma circunstância. É verdade. Alguém disse assim, qual é a linguagem que Deus fala? A linguagem que Deus fala é a linguagem conhecida por todo mundo. É a linguagem das circunstâncias. Anote Muito isso daí, forte escreva isso, isso daí. né? A linguagem que Deus fala é a linguagem das circunstâncias. Por quê? É a maneira que todo mundo consegue entender. Entender. As circunstâncias estão acontecendo, a pessoa começa a mudar a maneira de pensar, ela começa a confrontar ela mesma, ela começa a reconhecer, peraí, eu tenho um problema. Deixa eu te dar um desafio. Faça um inventário daquilo que está destruindo a tua vida, que você precisa mudar e que você precisa confrontar. Um reconhecimento, seja honesto. Deixa eu te dar uma coisa muito importante. Pedro, ele foi avisado por Jesus, né, que ele iria negar Jesus 3 vezes. Jesus disse, olha, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. O líder, o mentor, o médico, o coaching, né? Aí Jesus fala para ele, então você deve orar e vigiar, Pedro. E aí Pedro responde para Jesus, Jesus, eu amo o Senhor, eu te amo, e eu vou negar, de maneira alguma eu vou te negar. Nunca, não vou te negar, eu morro pelo Senhor. Ali estava o erro de Pedro. Enquanto Pedro não enquanto ele não reconheceu a sua fraqueza, nesse momento que ele foi autossuficiente, Deus deu um passo atrás. Meu Deus, que forte isso, né? Todas as vezes que você não confronta, que você não reconhece sua fraqueza, Deus dá um passo atrás. E interessante que eu acredito que a transformação na minha vida ocorreu espiritual, falando da espiritual, eu tive várias transformações. A espiritual foi porque Deus, ele me socorreu. E ele só interviu porque eu reconheci que eu não tinha a capacidade de mudar, fui honesto com Deus na minha situação atual, então Deus veio e ajudou e me deu forças. Enquanto eu tenho culpados, enquanto eu tenho desculpas, enquanto eu tenho argumentos, Deus só faz assim, ó. Só recua. Deus recua e fala, é com você. Eu lembrei de uma situação que eu passei também e passo até hoje por muitas transformações. E eu lembrei de uma grande transformação emocional na minha vida. Eu já tive muitos problemas de relacionamento com o meu pai, então eu tinha um sentimento de muita rejeição, né, de vitimização. E eu lembro, logo que eu casei com o Edmilson, uma das defesas que eu usava, né, como vítima, quando nós íamos ter alguma conversa, né, aquela coisa do casal, uma DR para tratar de algum assunto, o que eu sempre fazia? Eu chorava. E é verdade. Eu chorava e nós não conseguíamos prosseguir naquilo, amadurecer naquilo. E ele falava sempre para mim, você sempre chora, enquanto você ficar chorando e você não vencer isso e sair desse papel de vitimização, a gente não consegue lidar com as dificuldades ou as diferenças. E aquilo me confrontou muito, né? Olha só como que Deus usou a vida dele, mas eu não reconhecia isso. O dia que eu reconheci, eu falei, é verdade, é verdade, eu choro para fugir, eu choro para não mudar, eu fico apegada ao argumento e a um culpado, ao meu pai, porque eu não tive um pai presente, porque eu não tive um pai que me amava como eu esperava, porque meu pai sempre me amou, mas do jeito dele, né? Mas eu não reconhecia. Quando ele foi usado por Deus para me confrontar e eu reconheci isso, eu comecei a mudar. Comecei a parar de chorar. E olha, queridos, como que a nossa vida mudou, nosso relacionamento. Então, como é importante nós não só olharmos assim para dentro de nós e, é algo interior. Não, mas
ouvir quem está do nosso lado. De repente teu cônjuge está falando algo, teu pai está falando algo, de repente um gestor está falando algo sobre uma mudança que você precisa e a gente está assim, não, porque eu tenho um argumento, porque eu tenho um culpado. Então, precisa haver esse confronto que é fruto de um reconhecimento, que faz parte do arrependimento, né? E o arrependimento é a porta da mudança, é a porta da transformação. Nós estamos falando sobre arrependimento e conversão. E o que é conversão? A conversão é a atitude, é a ação contrária àquilo que você está fazendo. Agora, é aí que tá, aqui que está o grande segredo, o pulo do gato está aqui. Porque enquanto você não reconhece, enquanto você não confronta, enquanto não vem a ajuda divina, uma força sobrenatural que você não tem e que ela vem sobre você, você não consegue ter a conversão. Você tem um arrependimento parcial, mas não tem a força para ter a atitude. E de onde vem a força para você ter a mudança? Talvez você diga assim, Edmilson, André, eu não consigo mudar. Eu não tenho forças para mudar. É porque o processo do arrependimento não foi completo. Ainda tem alguma área ainda nesse processo que envolve sentimento de pesar, mudança de mente, confrontação. Vai anotando isso. Sentimento de pesar, anota, escreva. Sentimento de pesar. Você vai mudar a maneira que você pensa. Mudança de mente. E confrontação. Confronta o teu problema. Confronta. Saia do papel de vitimização. Saia do papel de achar culpados. Se reconheça o teu estado. Esse é o processo completo do arrependimento. Quando você tem esse processo, porque às vezes a pessoa sente arrependimento, mas não é um arrependimento completo, ele sente culpa. Fica no meio do caminho, né? Não tem aquela decisão firme de não viver daquele jeito, de não fazer mais. O processo do arrependimento, ele não fica somente naquela questão da dor que traz lágrima, né? É o início. É como, por exemplo, nós temos o revisão de vidas. Nós vamos ter revisão de vidas de 19. Revisão de vidas é uma imersão, fruto de uma imersão de um dia, onde você vai encontrar com Deus, com você mesmo, e vai te ajudar a posicionar em não querer viver como você vivia e viver algo novo. Você derrama lágrima, você se posiciona, mas é o início. Olha uma coisa que as pessoas confundem muito, amor. Arrependimento com culpa. É verdade. Então, arrependimento não é culpa. Não é culpa. Você reconhecer o seu estado, você confrontar, você fazer aquele reconhecimento. Olha, ser honesto. Não é para você andar de cabeça baixa na vida. Você faz o reconhecimento para você buscar a ajuda e a força divina para a transformação. Amém. Para o processo que aí a gente chama processo de conversão. Arrependimento é uma coisa e conversão é outra. Lembre-se que isso é usado para todos os processos, porque o arrependimento é quando você cai em si, você tem todo aquele processo. Você muda a tua mente, você confronta. Toma uma decisão Toma firme. uma decisão, saia do papel de vítima, saia do papel de culpar os outros, traz a responsabilidade para si e pede ajuda de Deus. Pede ajuda divina, a força que você não tem. Aí entra no segundo passo, que é a ação para mudar. Que é a ação. É você ter a ação. E agora, para você ter a ação, você não pode viver gastando a sua energia se sentindo culpado, se culpando. Esse é um grande obstáculo da conversão. A culpa não te ajuda. A culpa aprisiona, né? A culpa paralisa. Então, o que acontece é que muitas pessoas sentem essa dor, mas
por conta da culpa, elas paralisam só na dor e não caminham no processo da conversão, que é a mudança. Então não adianta só sentir, eu senti a culpa, eu errei. Tá, errou. Quem nunca errou? Errou, conserta, faz diferente, muda a sua maneira de agir. Minha mãe dizia assim, não adianta chorar pelo leite derramado. Leite derramado. Derramou, vai lá e limpa. Gente, vai fazer o quê? Você já viu aquilo? Você deixa lá o leite no fogo. A panela lá com leite fervendo. E aí você vira um pouquinho, parece que estava esperando você virar. Dona de casa, vou falar uma coisa, dá vontade de chorar. Hoje eu não tenho mais vontade de chorar, não. Hoje eu vou lá e limpo. Mas dava vontade de chorar, que você falava, mas foi só uma olhadinha. Sim. Foi só um descuido. Descuido. Mas e aí? Aí a pessoa, não adianta, você vai lá e limpa logo. Você que estudou, fez uma prova e você foi mal na prova. Às vezes minhas filhas chegam em casa, foi mal na prova. E chora e fica lamentando. Não adianta lamentar. Eu fiz muito isso quando eu estudava. Não adianta se lamentar. O que você tem que fazer? Transforma o teu lamento em uma ação para mudar o resultado. Então, você não foi bem na prova. Pegue aquela matéria, enxugue as lágrimas e estude ela. Para que na próxima prova você recupere. Assim na vida espiritual também. É verdade. Eu deslizei, caí num pecado que eu venho lutando contra isso. Gastei mais do que eu ganho. Não adianta você ficar chorando agora porque você gastou mais do que você ganha. Adianta você ficar se sentindo culpado. Não. Peraí, eu vou reconhecer minha fraqueza. Eu gasto mais do que eu ganho. Edmilson, agora preciso mudar. Então tá bom. Então vamos lá, vou sentar num caderno, vou fazer as contas das minhas dívidas, vou começar, vou encarar isso, não vou ter medo, vou encarar, vou olhar a realidade. Às vezes a realidade ela te confronta, ela te mexe, ela é dura, ela é nua, ela é crua, ela é cruel a realidade, mas você precisa enfrentar ela. E aí você enfrenta, você começa a ter ações. Vou fazer um orçamento, vou cortar o que eu preciso cortar, eu não vou fazer só o que eu quero. Eu tenho um problema com comida. Então, não adianta eu chorar depois que eu comi metade de um bolo de chocolate. Se for metade, né? Tá bom. O problema é o bolo inteiro. O bolo inteiro. Ai, não, a pessoa vai lá e come o bolo inteiro, depois fica chorando. Por que eu fui comer? Por que eu fui comer? Para de chorar e vai dar uma volta na quadra. Isso. Né, e pega, agora, toma uma atitude. Não vou trazer mais esse bolo para dentro de casa. Porque se eu trouxer, se eu trouxer, eu vou comer. Não, né? não vou trazer. Né? Simples assim. Então, da onde vem a força para a conversão? Conversão é assim, você está indo num caminho e você volta. Você muda de direção. Você está indo num caminho de descontrole econômico, num caminho de frieza espiritual. De ira, de impaciência, né? E aí você vai fazer o caminho de volta. A conversão é a ação contrária daquela que você tinha. Então você era estourado, você era irritado, agora você não vai ser mais. Como? A força de Deus dentro de você vai ajudar você a ter uma coisa chamada domínio próprio. Amém. E isso daqui nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre outro agente de transformação. Agora, nós estamos falando sobre arrependimento e conversão. Talvez você diga, eu não tenho forças. A força virá quando Deus entrar. Quando o poder de Deus entrar na tua vida. Aí a força vem para você dominar a tua ira. Eu não falo controlar porque você não tem controle, mas você tem o domínio. Você pode irar-se, mas não pecar. Você tem o domínio sobre o dinheiro, não é mais o dinheiro que tem domínio sobre você. Você vai passar numa loja em frente, numa loja que tem uma promoção, você não vai comprar porque está em promoção. Você vai comprar se você precisa ou não precisa. Nós ensinamos nossas filhas isso desde criança, né? É verdade. Eu quero comprar alguma coisa, né?
nós estávamos na casa do meu irmão e a minha mãe deu um presente pro meu sobrinho. E ele estava precisando de uma chuteira, né? Ele precisava de uma chuteira, queria uma chuteira. Aí minha mãe foi lá e comprou uma chuteira para ele. E a irmãzinha dele estava do lado. E a irmãzinha dele falou assim: eu também quero um presente. Eu também quero. E aí ela foi lá e escolheu. Aí minha mãe perguntou: você precisa disso? Procurou. Olha só, quando não precisa. Procurou. Olhou. Mas não gostou de nada. Por quê? Porque não estava precisando. Não estava precisando. Mas ela pegava alguma coisa. Não, é isso daqui. Minha mãe perguntava assim: você precisa disso? Não. Então, o domínio próprio, quando ele entra na tua vida, né? Essa força de Deus, que foi gerada pela mudança da mente, que foi gerada pela confrontação, que foi gerada pelo pesar, quando a pessoa começou a ver o tanto de coisa que ela estava perdendo, que foi gerada pela honestidade e o reconhecimento da sua fraqueza. Vem a força para ela ter as atitudes diferentes. E não é uma força que você vai fazer como se fosse uma obrigação, vai começar a ser natural, porque você vai começar a passar pelo processo da transformação. Quando eu fui honesto, quando eu fiz todo esse processo, e eu fiz, eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Hoje eu faço o estudo da minha vida, de como Deus me transformou. E eu encontro esses aspectos. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a sentir prazer, porque Deus começou a me ajudar. Eu sentia prazer de ir na igreja. Eu sentia prazer de orar. Prazer. Como é forte isso, né? A Bíblia fala: me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Eu senti alegria de ir para a casa de Deus, porque eu fui transformado. Interessante que o Bispo Rodovalho, ele fala algo muito forte, né? Então ele fala que quando você reconhece, você pede a ajuda de Deus na transformação que você não consegue sozinho, então Deus ordena ao mundo espiritual que ordena ao universo para trabalhar em seu favor. Olha que coisa forte. E quando fala do universo, é o mundo natural. Então você vai ter a sabedoria que você não tem, vai ter o domínio próprio que você não tem, sozinho. Você vai enxergar de uma maneira diferente aquilo que você precisa ver de uma maneira diferente. As lutas que você enfrenta de alguma maneira, porque você está no processo de transformação, vão cooperar para que você se torne uma pessoa melhor, para que você alcance aquilo que você sonha, né? É muito forte isso. Mas por quê? Porque a força de Deus vem para me ajudar, para te ajudar naquilo que sozinhos nós não conseguimos. E vem por quê? Porque eu falo: Deus, me ajuda nesse processo de transformação, né? Aquilo que você está falando. Vamos ver, pensar agora um pouquinho sobre Jesus na última noite dele antes de ser crucificado. Jesus ele sobe no Monte das Oliveiras e ele começa a agonizar dentro dele. E a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue de tanta agonia. E ele dizia: Deus, a oração de Jesus era: eu sei que o correto é eu ir para a cruz e morrer, mas eu não quero. Mas eu reconheço minha fraqueza. Olha, o próprio Filho de Deus, hein? Eu reconheço minha fraqueza, mas eu peço a tua ajuda para passar por esse momento. Não faça a minha vontade, mas faça a sua. Sabe o que a Bíblia diz que aconteceu? Que Deus enviou um anjo que o fortaleceu naquele momento. Que coisa, o Filho de Deus, hein? É isso. Por que as pessoas não têm força? Porque não reconhecem. Nós colocamos uma máscara de religiosos, de pessoas boas ou de pessoas fortes, né? Como Pedro fez. E quando você coloca isso, você não tem essa força que vem da ministração de Deus em nossas vidas, até através dos anjos de Deus. É verdade. A Bíblia fala que o anjo, leia lá, a última noite de Jesus no Monte das Oliveiras, antes de Jesus ser entregue às autoridades, ser
açoitado e depois ser crucificado. Jesus sabia o que queria enfrentar, mas ele falou, não tenho força. E aí Deus envia o anjo. Mas Deus enviou o anjo para Jesus. Deus não enviou o anjo para Pedro, porque Pedro era menos merecedor? Não, é porque Pedro teve a seguinte atitude: eu não vou negar Jesus. É verdade. Eu não sou um traidor. Eu amo Jesus, eu posso morrer por ele. E enquanto você vive dessa maneira, enquanto você não se depara com a tua fragilidade, o anjo de Deus não vem. Sabe o que você precisa? E às vezes a pessoa, ele se esforça, ele procura ter disciplina. Ele tem que ser honesto com Deus. Não adianta você... É o que eu sempre digo. A águia não precisou entrar em uma aula de aviação para voar. O peixe não precisou entrar em uma aula de natação para nadar. É natural dele. É natural. E a mesma coisa na minha vida e na sua. Quando você é transformado, você não precisa de disciplina para gastar menos do que você ganha. É natural teu. É natural. Você só vai comprar o que você precisa. Você só vai comprar o que você necessita. Você vai gastar menos do que você... Vai ser natural. Vai ser natural você comer menos. Vai ser natural você controlar você cuidar da tua saúde. Será natural da tua vida. Vai ser, é algo natural. Você amar a Deus, amar a palavra. É a tua cidadania. Você tem dificuldade de falar português? Não, porque é natural, porque você foi gerado no Brasil. Quando você é gerado no céu, quando você é transformado, quando vem o anjo de Deus e começa a te servir, a transformação ela acontece. Agora, é interessante a gente falar que ela não acontece do dia para a noite. Não, é um processo. E aí, nessa impaciência, que as pessoas também param no processo de transformação. Porque elas pensam assim, hoje eu vou ter uma atitude nova, amanhã vai ser tudo diferente. E não é assim. É uma atitude nova hoje, é uma atitude nova amanhã, é permanecer na decisão da mudança, sabendo que é um processo. Então, cada dia, um dia após o outro, você vai vencendo algumas lutas, algumas dificuldades, o que você não conseguia fazer, você começa aos pouquinhos fazendo, né? E é um processo, não é do dia para a noite. E muitas pessoas param nesse processo da conversão e da transformação achando que é mágica. E não é. Quanto tempo da sua vida você levou para de repente se encontrar numa situação que hoje você quer mudar? Quanto tempo? Ah, foi a minha vida inteira desse jeito. E às vezes a pessoa quer que em uma semana, um mês, né, em determinado período, tudo seja transformado. E não é assim. Tem que ter paciência com você, ter paciência com as outras pessoas, porque a transformação é o processo. Ela é um processo, não é uma mágica, né? E ela funciona de uma forma diferente com cada pessoa. É verdade. E aí vem uma coisa muito importante no processo da transformação, falando sobre arrependimento e conversão, ou seja, reconhecimento e atitude, que são as grandes chaves, que vem o autoconhecimento. Não existe uma fórmula, para cada um existe algo que vai chamar mais. Existem algumas pessoas que terão a ação externa, tem algumas pessoas que elas e Deus internamente elas vão conseguir alcançar. Às vezes, em uma revisão de vidas, em uma imersão na presença de Deus, você é transformado completamente. Eu já vi muitas pessoas com problemas graves, elas entrarem numa revisão de vidas e a vida dela ser transformada como uma pessoa drogada, um drogado, uma pessoa que teve um problema com vícios, passou por dezenas de centros de recuperação e nada mudou. No revisão de vidas parece que uma chave virou. Pode acontecer. Cada um é diferente. Mas pode ser que haja um processo, né? Outros foram transformados no Instituto de Vencedores. Outros foram ativados, foram desbloqueados em
em uma vigília, em um tempo com Deus, Em uma célula. em uma célula, em um culto. Parece que tem algo, você nunca sabe um momento em que a chave vai virar. Mas tem um momento que a chave vira. Só que O pra portão, cada um, né? o botãozinho é apertado. Para cada um é diferente um do outro. Cada A um minha tem seu história é momento. diferente da Andréa. É diferente. A nossa história é diferente da de vocês. O que você precisa é encontrar o teu caminho. Agora, o processo é igual a todos. O processo é igual a todos. A maneira como acontece é diferente. É verdade. Eu quero compartilhar, deixar um versículo para vocês que fala muito sobre isso, que é Atos 3,19, aonde nessa pregação o apóstolo Pedro ele fala assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Olha como é forte isso. O arrependimento, ou seja, a mudança, a decisão, a mudança de pensamento, né, aquilo que nos impulsiona a viver algo novo e diferente, nos leva então à mudança de atitude, que nos leva a viver um tempo de refrigério. Então, é importante nós sabermos isso. Por quê? Por que eu preciso ser transformado? Resumindo tudo, o que as pessoas querem é ter paz. Paz na vida, paz na família. Refrigério, né? Refrigério. Refrigério econômico, refrigério na Tudo. saúde, refrigério em tudo. Refrigério fala disso. Tudo. Agora, o que traz esse refrigério? É uma vida de arrependimento, de conversão, que traz a intervenção divina nas nossas vidas para tirar a culpa, tirar a acusação, os erros que nós... Gente, quantos erros nós já cometemos na vida? Meu pai. E tem gente que vive carregando erros de 10 anos atrás, 20 anos, de ontem. Mas não precisa ser assim. Quando nós tomamos um posicionamento de mudar a maneira de pensar, que nos leva a mudar a maneira de agir, nós recebemos a ajuda de Deus para ser livre dessa culpa, desses erros. E aí nós temos tempos de refrigério, né? Olha, aqui, vamos analisar esse texto um pouquinho mais profundo. Então, aqui está falando arrependimento, não é só arrependimento, é arrependimento e conversão. E ele fala, para que sejam apagados os vossos pecados. O que é pecado? Anote isso que eu vou te falar agora. Pecado é errar o alvo. Errar o alvo. Isso é pecado. A Bíblia diz, e para que você entre no tempo do refrigério. Para que você tenha refrigério, você vai passar pelo arrependimento, você vai passar pelas ações e você vai começar a acertar o alvo na tua vida. Você vai começar a corrigir o que você estava errando. Você estava errando o alvo na tua vida familiar, no teu casamento, na tua vida pessoal. Você era um homem, uma pessoa tendenciosa à traição. E aí essa transformação começa a acontecer. Você começa a acertar o alvo, você começa a ser fiel. Você era uma pessoa tendenciosa a comer impulsivamente. E você começa a se arrepender. Você se arrepende, se converte. Você começa a acertar o alvo, você começa a controlar isso. Você era uma pessoa que não amava as coisas de Deus, como aconteceu comigo. E aí você começa a ter arrependimento, conversão, e você começa a acertar o alvo. Você começa a amar as coisas de Deus. A minha mudança Amém. foi tão radical que hoje eu me tornei um bispo, né? Deus me fez ministro do Evangelho. Ministro do Evangelho. Deus me tirou de um estado totalmente negativo, ruim, e me colocou no positivo, totalmente diferente. Agora você imagina o que Deus pode fazer com você. Se Deus transformou a minha vida, Deus pode transformar Amém. a sua. Se Deus transformou a minha vida espiritual, a minha saúde, se Deus transformou a minha vida econômica, Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa, inclusive a sua. Inclusive a sua. Né? Se você começar a estudar as áreas que você foi transformado na tua vida, você passou por todos esses processos. Agora é você colocar essas estruturas dentro de cada área que você quer uma mudança.
Amém. Então, qual é a área que você quer a mudança? Qual é o inventário? Né? Eu quero mudar nisso daqui. Então, eu vou começar a seguir esses passos. Eu vou usar a dor. Eu vou começar a observar aquilo. Eu vou abrir os meus olhos. Vou cair em si. Vou começar a ouvir. Vou começar a ouvir as pessoas que realmente querem me ajudar nesse processo de transformação. Vou trabalhar o arrependimento. Vou trabalhar a minha conversão, buscar a ajuda para que Deus me dê forças. Amém. Né? Agora, uma coisa muito importante, muito importante. Não basta você reconhecer, não basta você pedir ajuda de Deus, não basta você orar, não basta Deus trazer os anjos para te fortalecer, se você está saindo com as pessoas que te levam para este erro. Um dos grandes obstáculos da transformação são as amizades erradas, né? Então, uma pessoa que tem um problema com álcool, um exemplo, ela pode passar por todo esse processo de arrependimento, de conversão, Deus pedir ajuda de Deus e Deus ajudar ela. Mas se ela ainda está saindo com os amigos que têm e que bebem, fatalmente ela será tentada e cairá na tentação com um problema com álcool. A tendência é essa. E aí você vai ter que tomar algumas atitudes radicais na sua vida. E algumas medidas drásticas. Eu cito o exemplo de José. José foi vendido como escravo pelos seus irmãos ao povo do Egito. Quando ele chegou no Egito, ele começou a servir um homem chamado Potifar. Esse homem era casado. José era um homem muito bonito, muito saudável, né? Eu não gosto de chamar de homem bonito, porque eu acho que o homem não é bonito, não. Bonito é a mulher, o homem é saudável, o máximo que pode acontecer, né? E o José era muito saudável, né? E a mulher de Potifar começou a dar em cima dele, começou a flertar com ele, até que um dia ela partiu para cima. Né? Partiu para cima dele. E a Bíblia fala que ela agarrou José e José saiu, fugiu dela e deixou, ela grudou na capa dele, né, na roupa dele, lá na capa, e ele deixou a capa para trás e foi embora. A capa ficou na mão da mulher de Potifar. Isso. O que é deixar a capa para trás? Anote isso. Desistir de tudo aquilo que te leva ao erro, a errar o alvo. Muito forte isso. Guarde isso no seu coração. Escreva uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. Às vezes as pessoas pensam assim, Edmilson, mas eu sou maduro. As pessoas não me influenciam. Eu consigo, eu dou conta. Anote isso que eu vou dizer aqui. Duas coisas. Primeiro, espíritos são transferidos. Se você é um homem que luta para ser fiel à tua esposa, você não pode andar com amigos que traem as suas esposas. Por quê? Porque o espírito é transferido. Se você tem uma fragilidade com álcool, você não pode andar com pessoas que bebem, porque espíritos são transferidos. É a primeira coisa que você deve anotar. Espíritos são transferidos. Se você é confuso, não sabe o que é da vida, indeciso, você não pode andar com gente indecisa, porque isso vai acentuar. Espíritos são transferidos. Você precisa andar com gente decidida, com gente que sabe o que quer. José, ele desistiu. Talvez você tenha que desistir de amizades. Talvez você vai ter que desistir de algumas coisas que te levam ao erro. Não é só amizades, pode ser uma TV a cabo, pode ser um programa, pode ser um local, pode ser um ambiente. Talvez você vai ter que desistir de trabalhar até tarde porque tem uma pessoa flertando com você e você não vai ficar naquela zona de tentação. Entendeu? Isso é desistir.
Então, o processo da transformação fala também de você desistir de algumas coisas. A segunda coisa que eu quero falar aqui para você, quando você pensa que você é maduro, a primeira é espíritos são transferidos. Segundo, aquele que está de pé, cuide para que não caia. É o que a Bíblia diz, tá? Então, não é porque você está em pé que você vai ficar em pé. É você reconhecer. Não vai baixar a guarda, porque eu sempre soube lidar com isso. Não brinque com fogo. Quem brinca com fogo, a tendência é se queimar. Quem anda perto de abelhas, fatalmente vai se ferroar. Vai ser picado. Vai ser ferroado aí, né? Oh, Deus amado. Então não brinque com isso, né? O processo da transformação é isso. Quando eu estava buscando a transformação espiritual, eu selecionei muitos meus amigos, até dentro da igreja. Eu busquei amizades daquelas que eu gostaria de me tornar. Não é porque a pessoa estava ali naquele ambiente que ele era transformado. Falou para ele, não, eu não quero andar com esse tipo de pessoa, eu quero andar com aquele tipo de pessoa. Amém. Porque esse tipo de pessoa me prejudica. Nada contra ele, não condeno ele tem uma vida dele, mas eu não consigo. Eu preciso de uma transformação hoje, né? Então, nós não estamos aqui para condenar as pessoas ou para criticar as pessoas. Estou dizendo para você olhar para você. Esse ambiente onde você vive ou vai cooperar com a tua transformação, ou ela vai ser um obstáculo para a tua transformação. Impedir, né? Ou vai impedir. Porque você fala, eu quero Deus, eu quero ser transformado, e você anda com gente que não é transformada. Eu quero gastar menos do que eu ganho, e você anda com pessoas que não têm controle econômico. Eu quero cuidar da minha alimentação, e você anda com pessoas que não têm domínio sobre a alimentação e come do jeito que quer, vive do jeito que quer. E aí essas boas amizades que você vai ter que reconstruir, você tem até que dar uma forçada nos relacionamentos, né? Trazer para perto de você. Fazer algo consciente, olha, né? Escreva o que eu vou dizer aqui agora para você, olha. Escreva isso, guarda isso que eu vou te dizer. Bons relacionamentos não nascem automaticamente. Voluntariamente, você tem que provocar. Amém. Na verdade, eu quero te dizer, a maioria dos relacionamentos automáticos, voluntários, estamos atraindo pessoas que acabam nos prejudicando. Agora, quando você conscientemente fala, eu vou fazer amizade com aquele homem, com aquela mulher, com aquele casal, com aquela pessoa, aí tudo muda. Por exemplo, na nossa casa, nossas filhas. Filho, você que tem filho, você pode dar o conselho que você quiser. Você pode falar o que você quiser. Você pode falar 1000 vezes a mesma coisa. Sabe, um grande influenciador na vida do teu filho são as companhias dele. Uma coisa que eu lembrei agora. Quantas vezes você falou tantas vezes a mesma coisa pro seu filho e de repente ele chega em casa e fala, fulano falou tal coisa pra mim. Aí você pensa assim, filho de Deus, falei a vida inteira isso pra você. E você nunca me ouviu, mas ouviu um amigo, né? Então, mas isso é uma realidade hoje. Quer dizer, sempre foi uma realidade. Seus filhos serão influenciados pelos amigos. Então, sabe como você educa bem seus amigos? Ajude ele a selecionar seus filhos, né? Ajudar seus filhos. Ajude ele a selecionar seus amigos. E faça isso você, em relação gere isso, ao seu círculo de amizade. Isso, né? Traga pessoas boas perto dos seus filhos. Incentive seus filhos a trazer as pessoas boas. E vai bloqueando aquelas amizades que você acha que não são muito boas. Entendeu? Olha, que coisa tá maravilhoso esse momento, mas nós já estamos finalizando o nosso tempo. Meu pai, passou muito esse rápido, momento, né? Então, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco nesse momento. E, como sempre, nós não podemos deixar de dar oportunidade a você que precisa receber Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, ou se reconciliar com Ele. Porque é fato, nós não vamos
conseguir realizar ou promover ou provocar as mudanças que nós queremos sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus. Você sabe disso, quantas vezes você já tentou, né? E não alcançou ainda o que você deseja. Mas quando nós reconhecemos que Ele é o Salvador, que Ele é o agente, o maior agente de transformação, então tudo começa a mudar. E para isso, vamos fazer uma oração simples, convidando Jesus a entrar nas nossas vidas. Então feche os seus olhos e ore comigo, dizendo: Senhor Jesus, neste momento, eu te convido a entrar em minha vida. Eu convido o Senhor para entrar na minha vida. E ser o meu Senhor, e o meu Salvador. Perdoe os meus pecados. E escreva o meu nome, no livro da vida. Me ajude. No processo de transformação. Eu quero ser mudado. Eu quero viver os planos de Deus para a minha vida. E eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Nós queremos te receber na família Sara Nossa Terra. Venha participar conosco, venha participar de um dos nossos cultos durante a semana, terça e quarta-feira às 19h30, sábado nosso Arena para os jovens às 18h30, domingo 9 da manhã e 18h30. Vamos estar juntos. Deus quer transformar, Deus quer fazer algo novo. Dia 19 nós vamos ter nossa revisão de vidas. É a oportunidade, é a porta de entrada. Quer uma transformação? Faça uma imersão na presença de Deus. Encontre com o Criador. Encontre a si mesmo. Amém? Venha participar. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Revisão de vidas é muito bom para o autoconhecimento também. Sim. Alguém disse: você quer conhecer a si mesmo? Olhe para Deus. Ele é o teu Criador. Né? Ele é o teu Criador e você vai se autoconhecer. Amém. Né? É um momento muito precioso. Quero te convidar, você é o nosso convidado especial. Amém. Em nome de Jesus. Agradeço a você pela sua companhia, por você ter dedicado esse tempo para aprender junto conosco, tá? Quero agradecer você que é dizimista, ofertante, parceiro de Deus, parceiro da aquisição do nosso prédio. Que Deus te abençoe ricamente, multiplique 100 vezes mais. Se você ainda não é, seja um parceiro de Deus, seja um parceiro da aquisição do nosso templo, seja alguém que semeia na vida das pessoas, nos ajudando a levar esse evangelho. No corpo desse vídeo tem a chave Pix, você pode fazer a sua semente, no nome de Jesus, que Deus abençoe você, ou fazer a transferência para o banco da maneira que você quiser. Amém. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Grande abraço, queridos. Grande abraço.